Bom, então, mais um seminário da série, né? O Matheus Fragoso hoje vai falar sobre comunicação célula a célula, né? Dentro do tema da biologia do desenvolvimento. Obrigado, Matheus, e um bom seminário. Obrigado, professor. Então, eu vou continuar a apresentação da Luara da semana passada sobre o capítulo 4 do livro de Biologia do Desenvolvimento, com o tema Comunicação célula a célula. Bom, desde os estágios iniciais do desenvolvimento até o adulto, os comportamentos celulares, como adesão, migração, diferenciação e divisão, são regulados por sinais de uma célula sendo recebidos por outra célula. Essas interações permitem a construção de órgãos. A coordenação na construção de órgãos é obtida por um grupo de células mudando o comportamento de um conjunto adjacente de células, fazendo assim elas mudarem a sua forma, taxa mitótica ou destino celular. Esse tipo de interação, que ocorre em curtas distâncias, é chamado de indução. Nessa imagem é possível ver como que funciona a sinalização celular a partir de uma molécula sinalizadora secretada por uma célula sinalizadora que será enviada a uma célula-alvo que possui o receptor e é somente aquela célula que receberá a molécula sinalizadora. Bom, existem dois componentes para cada interação indutiva. O indutor, que é o tecido que produz um sinal que muda o comportamento celular de outro tecido. Com frequência, esse sinal é uma proteína secretada chamada de fator parácrino. Um fator parácrino são proteínas feitas por células ou por um grupo de células que alteram o comportamento ou a diferenciação de células vizinhas. E o segundo componente é o respondedor, que é a célula ou tecido que está sendo induzido. Devem ter tanto uma proteína receptora para o fator indutor, quanto a capacidade de responder ao sinal. E essa capacidade de responder a um sinal indutivo específico é chamada de competência. Na imagem estão representados alguns modelos de indução. Na A, por meio da secreção de captação, secreção e captação, quero dizer. Na B, por meio de moléculas sinalizadoras compartilhadas, e na C, o sinal está passando de uma célula a outra por meio de um contato entre as duas células, ou junções, né? Podem ser chamadas de junções. No começo da construção dos olhos de vertebrados, agora eu vou falar sobre a construção dos olhos de vertebrados, né? E no começo da construção dos olhos de vertebrados, regiões pareadas do cérebro se projetam para fora e se aproximam do ectoderma da superfície da cabeça, formando as vesículas ópticas. O ectoderma da cabeça recebe fatores parácrinos produzidos por essas vesículas ópticas e é induzido a formar o cristalino do olho. Os genes das proteínas do cristalino são induzidos nas células do ectoderma da cabeça, né, e são expressos nessas células. E as futuras células do cristalino secretam fatores parácrinos para instruírem a vesícula óptica a formar a retina. Então, os dois principais componentes do olho, eles se constroem um ao outro. E o olho se forma através de interações parácrinas recíprocas. Além disso, o ectodermo da cabeça é a única região competente para responder aos sinais da vesícula óptica. E nessa imagem é possível ver essa competência do ectoderma e a habilidade para responder ao indutor de vesícula óptica em um embrião de rã. Bom, com frequência, uma indução dará a um tecido a competência para responder a um outro indutor, tipo uma cascata. E estudos em anfíbios sugerem que os primeiros indutores do cristalino podem ser o endoderma do intestino anterior e o mesoderma formador do coração. A placa neural anterior pode produzir os sinais seguintes, incluindo o sinal que promove a síntese do fator de transcrição PAX6, no ectoderma anterior, que ele é requerido para a competência em responder aos sinais da vesícula óptica. Então, mesmo que a vesícula óptica pareça ser o indutor do cristalino, o ectoderma anterior já tinha sido induzido por meio de dois outros tecidos. A vesícula óptica secreta dois fatores parácrinos. Um é o BMP4, que induz a produção dos fatores de transcrição SOX, e o outro é o FGF8, que induz a produção do fator de transcrição LMAF, né?
E nessas imagens é possível ver um olho normal de Xenopus, que é uma espécie de rã, em cima, e na de baixo é um olho deficiente, com paxeis reduzida. E a mesma coisa no olho dos seres humanos, né? O olho normal em cima com a íris normal, e embaixo um olho formado com a proteína paxeis reduzida. A combinação de PAX6, SOX2 e o L-MAF no ectoderma é necessária para a produção do cristalino e a ativação de genes específicos do cristalino. O PAX6 ele é muito importante ao gerar a competência para que o ectoderma responda aos indutores do cálice óptico. Se o PAX6 for perdido, seja em rãs, moscas, ratos ou humanos, como mostrado no slide anterior, resultará na completa perda ou redução dos olhos, gerando uma deficiência. Essa imagem está mostrando a sequência de indução do cristalino de anfíbios. Então, como que ocorre as induções, as sinalizações dentro do embrião, e no final mostra os fatores paráquinos, o FGF8 e o BMP4, aqui, né, onde está esse quadradinho. Agora eu vou falar sobre indução recíproca. Uma vez que o cristalino foi formado, ele induz outros tecidos, como a própria vesícula óptica. Então, o indutor torna-se induzido. Sob a influência de fatores secretados pelo cristalino, a vesícula óptica torna-se o cálice óptico. E a parede do cálice óptico se diferencia em duas camadas, a retina pigmentar e a retina neural. Essas interações são chamadas de induções recíprocas. E um princípio visto nas induções recíprocas é que uma estrutura não precisa estar completamente diferenciada para ter uma função. Então, antes que um tecido tenha suas funções de adulto, ele tem funções importantes na construção dos órgãos do embrião. E nessa imagem é possível observar onde que, após a formação, são encontradas a retina pigmentar e a retina neural no olho de humanos. Agora eu vou falar sobre as interações intrusivas e permissivas. Existem dois principais modos de interação indutiva. Na interação intrusiva, o sinal da célula indutora é necessário para iniciar uma nova expressão gênica na célula que está respondendo. Sem a célula indutora, a célula que responde não é capaz de se diferenciar nesta forma particular. Então, ela é muito necessária. Por exemplo, quando uma vesícula óptica de rã, experimentalmente colocada numa nova região do ectoderma da cabeça, faz essa região formar um cristalino. Agora, na interação permissiva, o tecido responsível já foi especificado e precisa apenas de um ambiente que permita a expressão dessas características. Por exemplo, muitos tecidos precisam de uma matriz extracelular para se desenvolver. A matriz extracelular não altera o tipo de célula que é produzido, mas ela permite a expressão do que já foi determinado. Desculpa. Por exemplo, um arcabouço de matriz extracelular pode promover a diferenciação e a reconstrução de um coração que bate, como visto nessas imagens, onde um coração de rato passou por um processo de descelularização e, após isso, ele foi montado num bioreator e recelularizado com células cardíacas neonatais, pelas quais se desenvolveram em cardiomiócitos contrácteis e permitiram a volta do batimento do coração. Agora eu vou falar sobre as interações epitélio-mesênquima, que nessas interações, elas são interações entre as camadas de células epiteliais e as células mesenquimais adjacentes. Todos os órgãos consistem em um epitélio e um mesênquima associado. Matheus, oi. Só uma perguntinha. Isso que você está falando de interações são aqueles no slide 2, que é o A, não é isso? Isso mesmo. Tá, beleza, obrigado. Nada. Então, todos os órgãos consistem em um epitélio e um mesênquima associado. Então, essas interações estão entre os mais importantes fenômenos da natureza. E alguns dos exemplos dessas interações estão sendo mostrados nessa tabela, né, onde mostra o órgão, o componente epitelial e o componente mesenquimal. Bom, a especificidade regional da indução é uma das propriedades das interações epitélio-mesênquima. A pele é composta de dois tecidos principais, uma epiderme externa
e que é um tecido epitelial derivado do ectoderma, e uma derme, que é um tecido mesenquimal derivado do mesoderma. A epiderme da galinha secreta proteínas que sinalizam para as células da derme subjacente formarem condensações. E o mesênquima dorsal condensado responde pela secreção de fatores que fazem a epiderme formar estruturas cutâneas, que são regionalmente específicas, e que podem ser as penas das asas, ou as escamas, ou as garras do pé, como está sendo mostrado nessa imagem. O mesênquima dérmico, ele é responsável pela especificidade regional da indução no epitélio epidérmico competente. Então, um epitélio específico desenvolve estruturas cutâneas de acordo com a região da qual o mesênquima foi tirado. E o mesênquima tem um papel intrusivo, ativando os diferentes conjuntos de genes nas células epiteliais responsivas. E foi como eu falei na imagem, ela mostra a indução da pena e das escamas e das garras da galinha para a formação delas, né? A partir da fonte de um mesênquima dérmico e o epitélio epidérmico da asa. Bom, a especificidade genética da indução também é outra propriedade das interações epitélio-mesênquima. Enquanto o mesênquima pode instruir o epitélio sobre quais conjuntos de genes ele deve ativar, o epitélio pode cumprir essas instruções apenas na medida em que seu genoma permita. Então, essa propriedade foi descoberta por meio de experimentos envolvendo o transplante de tecidos de uma espécie para outra. Exemplo, as larvas de salamandra com bocas semelhantes às de rã, e os girinos de rã com dentes e balanceadores semelhantes aos da salamandra. Tem uma imagem autoexplicativa que eu vou mostrar no próximo slide, que explica melhor, quero dizer. As células mesenquimais instruíram o ectoderma a fazer uma boca, mas o ectoderma transplantado respondeu fazendo apenas o tipo de boca que ele sabia fazer. Então, é como está sendo visto nessa imagem. Portanto, as instruções enviadas pelo tecido mesenquimal podem cruzar a barreira das espécies. As salamandras respondem a indutores de rã, assim como os tecidos de aves respondem aos indutores de mamíferos. Porém, a resposta do epitélio é específica. Assim, mesmo que a especificidade do tipo de órgão seja comumente controlada pelo mesênquima, a especificidade de espécie costuma ser controlada pelo epitélio responsivo. Nessa imagem, como eu disse, é possível ver essa especificidade genética na indução de anfíbios e está sendo mostrado o transplante recíproco entre regiões do futuro ectoderma oral da gástrula, levando a esses animais com essas características trocadas. Bom, agora eu vou falar sobre a traqueia dos insetos. Instruções de fora da célula podem influenciar mudanças na forma da célula através da modulação do mecanismo de caderina-actiniomiosina. O sistema traqueal de embriões de drosófila se desenvolve de sacos epiteliais, e as aproximadamente 80 células em cada um desses sacos se tornam reorganizadas em ramificações primárias, secundárias e terciárias sem nenhuma divisão celular ou morte celular. Essa reorganização se inicia quando células vizinhas secretam uma proteína chamada branchless, que funciona como um quimioatrator. Um quimioatrator é um fator solúvel que faz as células se moverem numa direção particular, ou seja, atraindo essas células. O fator branchless, a proteína branchless, se liga ao receptor na membrana celular das células epiteliais. As células com mais proteínas branchless lideram as outras, enquanto as outras que vêm em seguida, que são conectadas por umas com as outras por caderinas, recebem um sinal das células que lideram para formar um tubo traqueal. Então é assim que o tubo traqueal é formado. É a célula líder que vai mudar a sua forma para migrar e formar os ramos secundários. E durante essa migração, as proteínas caderinas são reguladas de forma que as células epiteliais possam migrar umas sobre as outras para formar um tubo, enquanto mantém a sua integridade como epitélio. Então, na imagem, dá para ver esse desenvolvimento da traqueia a partir das células que secretam a branchless. Os ramos secundários, mais dorsais dos sacos, se movem ao longo de um sulco que se forma entre os músculos em desenvolvimento. Essas migrações celulares terciárias
fazem a traqueia se tornar segmentada em volta de uma musculatura. E dessa forma, os tubos respiratórios são posicionados perto da musculatura larval. Na imagem mostra esse padrão de ramificação intercalado formando o sistema traqueal. Bom, agora eu vou dar mais enfoque aos fatores paráquinos, que são moléculas indutoras. Alguns pesquisadores descobriram que alguns eventos indutivos podiam ocorrer apesar de haver um filtro separando as células epiteliais e mesenquimais. Porém, outras induções não conseguiam passar por essas moléculas. Então, eles concluíram que alguns dos indutores eram pequenas moléculas solúveis que podiam passar através dos pequenos poros e que algumas não, né? E aí eles descobriram os 3 tipos de interação: a interação justácrina, a interação parácrina e a interação autócrina. A interação justácrina ocorre quando proteínas de membranas da superfície de uma célula interagem com proteínas receptoras na superfície de células vizinhas. Ou seja, elas possuem membranas celulares justapostas. Já a interação parácrina ocorre quando, com proteínas sintetizadas por uma célula, podem se difundir sobre pequenas distâncias para induzir mudanças nas células vizinhas. E, por fim, a interação autócrina, que é um tipo específico de interação parácrina, ocorre quando as mesmas células que secretam os fatores parácrinos também respondem a eles. Então, a célula sintetiza uma molécula para a qual ela tem o seu próprio receptor. Um dos mecanismos mais importantes governando a especificação do destino celular envolve os gradientes de fatores paráquinos que regulam a expressão gênica, que são esses gradientes de morfógenos. O morfógeno é uma molécula bioquímica difusível que pode determinar o destino de uma célula a partir da sua concentração. Então, células expostas a altos níveis de morfógeno ativam genes diferentes do que as células expostas a baixos níveis de morfógenos. Eles podem ser fatores parácrinos, que são produzidos em um grupo de células e que depois viajam para uma outra população de células. Células não comprometidas, dependendo da concentração de morfógenos, terão tipos celulares diferentes de acordo com a proximidade da sua fonte de produção. Então, quanto mais perto da fonte, maior a concentração desses morfógenos e a célula terá um tipo celular específico. E quanto mais longe, menor será a concentração dos morfógenos e a célula terá um destino celular diferente, que é o que está sendo representado nesse gráfico. Quanto mais perto da fonte de produção desses morfógenos, essa faixa de concentração desses morfógenos, né, mostra um destino celular diferente em cada cor. Então, na rosa mais escura é um destino celular, na rosa mais clara é outro destino celular e na azulzinha é um outro destino celular. A regulação por gradiente de concentração de fatores parácrinos foi demonstrada pela especificação de diferentes tipos de células mesodérmicas na rã Xenopus laevis, e foi pela activina, que é um fator parácrino da família TGF-beta. A faixa de ação de um fator parácrino e, portanto, a forma de seu gradiente de morfógeno depende de vários aspectos de síntese, transporte e degradação desse fator. Em alguns casos, as moléculas da superfície celular estabilizam o fator parácrino e ajudam na sua difusão, enquanto em outros casos, as moléculas da superfície celular retardam a sua difusão e aumentam a sua degradação. E essas interações são muito importantes na coordenação do crescimento e formato dos órgãos. Nessa imagem, mostra a ação da activina, que causa diferenças de expressão de 2 genes, o XBRA e o gusicoide, que eles são dependentes da concentração dela em células não especificadas. Então, em células onde possuem as esferas contendo uma baixa concentração de activina, as células em torno irão expressar o gene XBRA. Já as células em torno de outras moléculas contendo uma alta concentração de activina irão expressar o gene gusicoide. Mas, depois de expressar os genes gusicoides, um pouco mais longe dessas células, com mais concentração, terá a expressão do XBRA também.
Bom, agora eu vou falar sobre as cascatas de transdução de sinal. Para um ligante induzir uma resposta numa célula, ele tem que se ligar ao receptor, o que inicia uma cascata de eventos dentro da célula, que no fim regula uma resposta. Os fatores parácrinos funcionam como a ligação ao receptor, iniciando uma série de reações enzimáticas. Essas reações enzimáticas têm como objetivo final ou a regulação de fatores de transcrição ou a regulação do esqueleto. Essas vias de respostas aos fatores parácrinos frequentemente têm vários sinais, chamados de cascatas de transdução de sinais. Cada receptor atravessa a membrana celular e possui uma região extracelular, uma região transmembrana e uma região citoplasmática. Quando um fator parácrino se liga ao domínio extracelular do seu receptor, o fator parácrino induz uma mudança de conformação na estrutura do receptor. Essa mudança de forma, ela é transmitida através da membrana e altera o formato do domínio citoplasmático do receptor, dando a ele a habilidade de ativar proteínas citoplasmáticas. Com frequência, essa mudança conformacional confere atividade enzimática ao domínio, e muitas vezes uma atividade quinase que usa ATP para fosforilar resíduos de tirosina específicos de proteínas particulares. Por isso que esse tipo de receptor é frequentemente chamado de receptor tirosina quinase, ou RTK. O receptor ativo pode agora catalisar reações que fosforilam outras proteínas, e essa fosforilação, por sua vez, ativa suas atividades latentes. Essa imagem mostra a estrutura e função de um receptor de tirosina quinase. A ligação de um fator parácrino pela parte extracelular da proteína ativa a tirosina quinase dormente, que sua atividade enzimática fosforila o seu receptor recíproco e, logo em seguida, resíduos tirosina específicos de certas proteínas intracelulares. Opa, passei um a mais. Bom, agora eu vou falar sobre algumas das principais características de 2 das 4 famílias de fatores parácrinos. A família de fatores de crescimento de fibroblastos, ou FGF, compreende quase 2 dúzias de membros estruturalmente relacionados. E os genes dessa família podem gerar centenas de isoformas de proteínas pela variação dos seus splices de RNA ou dos seus códons de início em diferentes tecidos. O FGF8 é um membro dessa família e ele é muito importante durante a segmentação, durante o desenvolvimento de membros e durante a indução do cristalino, no desenvolvimento da galinha, por exemplo. Na imagem, nas partes mais escuras, é mostrado o padrão de expressão do gene FGF8 nesse embrião da galinha. Muitas vezes, a família dos fatores de crescimento de fibroblastos funcionam pela ativação de um conjunto de receptores de tirosina quinase, chamados de receptores de fatores de crescimento de fibroblastos, ou FGFRS, né? Quando um FGFR se liga a um ligante dessa família de crescimento de fibroblastos, a proteína quinase inativada, ela é ativada e fosforila certas proteínas dentro da célula que está respondendo. E essas proteínas, uma vez ativadas, podem assumir novas funções. Fatores de crescimento de fibroblastos, fatores de crescimento epidérmicos e fatores de crescimento derivados de plaquetas de célula-tronco são todos derivados de plaquetas e fatores de crescimento de célula-tronco são todos fatores parácrinos que se ligam a receptores de tirosina quinase. Quando ocorre a ligação desse fator ao receptor de tirosina quinase, este sofre uma mudança de conformação que permite que ele se dimerize com outro fator de receptor de tirosina quinase. E essa mudança de conformação estimula a atividade de quinase latente de cada receptor de tirosina quinase. E esses receptores fosforilam um ao outro em resíduos particulares de tirosina. Então, a ligação do fator parácrino ao seu receptor causa uma cascata de autofosforilação do domínio citoplasmático dos receptores parceiros. A tirosina fosforilada
no receptor é então reconhecida por uma proteína adaptadora que serve como uma ponte, ligando o receptor de tirosina quinase fosforilado a um poderoso sistema de sinalização intracelular, pelo qual muitas proteínas são ativadas e fosforiladas. O alvo final da via de sinalização de receptor de tirosina quinase é a regulação da expressão de uma variedade de genes diferentes, incluindo, mas não só eles, os envolvidos no ciclo celular. Nessa imagem está sendo mostrada essa via de transdução de sinal do receptor de tirosina quinase, que ela é muito utilizada e ela pode ser ativada por um fator de crescimento de fibroblastos. E então ocorre toda essa cascata de sinalização para que no final o fator de transcrição seja ativado. Agora eu vou falar sobre a segunda família, né? Que são os fatores de crescimento de fibroblastos, pois os fatores de crescimento de fibroblastos também podem ativar a cascata JAK-STAT. Uma extremidade importante na diferenciação de células sanguíneas do crescimento dos membros e na ativação dos genes de caseína durante a produção de leite. Então, ela é uma via extremamente importante para esses fatores, né? E a cascata, ela começa quando um fator parácrino se liga ao domínio extracelular de um receptor que atravessa a membrana celular, com o domínio citoplasmático do receptor estando ligado às proteínas JAK, que é a quinase Janus. E a ligação do fator parácrino ao receptor ativa as quinases JAK e fazem fosforilar a família dos fatores de transcrição STAT, que são transdutores de sinais e ativadores de transcrição. O STAT fosforilado é um fator de transcrição que pode agora entrar no núcleo e se ligar aos seus estimuladores. A via JAK-STAT é muito importante na regulação do crescimento fetal dos ossos humanos. E essa imagem ela mostra essa via JAK-STAT e a ativação desse gene de caseína no final da via. Bom, mutações que ativam prematuramente a via JAK-STAT estão envolvidas em alguns casos graves de nanismo, como a condição letal de displasia tanatofórica, na qual as placas do crescimento das costelas e os ossos não proliferam. Então, o recém-nascido, ele nasce com membros curtos e acaba morrendo, pois as suas costelas não podem suportar a respiração. A lesão genética responsável está no gene FGFR3, o gene que codifica para o receptor de fator de crescimento de fibroblastos 3. O FGFR3 ele é expresso nas células precursoras das cartilagens nas placas de crescimento dos ossos longos. E essa imagem mostra essa mutação do gene FGFR3 que causa a ativação prematura da via JAK-STAT e a produção da proteína STAT1, que acaba ativando genes que causam a terminação prematura da divisão de célula do condrócito e resulta nessa displasia tanatofórica, que é a doença que causa a morte do recém-nascido. E com isso eu finalizo a minha apresentação, né? Todas as referências foram retiradas do capítulo 4 do livro de Biologia do Desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Ok, Matheus, muito obrigado. Eu vou agora encerrar a gravação para a gente chegar. Valeu, Matheus, obrigado. Obrigado, gente.